Olá! Eu sou a Carol e sejam bem-vindos aos Sonhos e Pesadelos, um podcast onde relatamos as loucuras cinematográficas que o nosso subconsciente nos proporciona ao longo de uma noite de sono. E hoje a gente vai com o sonho do Marcelo. Então, bora! Vamos para mais um Durma com essa? Especial de Halloween? Eu tô visitando a minha mãe, na mesma casa que eu morei com ela por muito tempo. É aquele cenário quase bucólico. Uma cidade calma, quase parada no tempo, com a catedral da cidade sendo a referência de tudo, com todo o centro ao seu redor. Terminamos de almoçar e subimos pro terraço. É incrível como dá pra ver quase a cidade inteira, numa vista de 360 graus. Tudo isso porque a casa fica em um ponto bem alto da cidade. Apesar de tudo, o dia tá estranho. Eu não digo nublado ou escuro, mas tem algo no ar que parece diferente. Como se algo estivesse prestes a acontecer. O céu tá com o sol claro, quase não há nuvens. Mas a luz parece meio errada. Eu continuo conversando bobagens com a minha mãe quando 3 aviões militares cruzam o céu, bem acima da gente. Eles passam rápido, mas o barulho deles também tá errado. É um som metálico, quase quebrado. Eu troco olhares questionadores com a minha mãe e torno a olhar os aviões, até que eles vão sumindo no horizonte. Nesse instante, o céu muda. Aquela luminosidade clara dá lugar a uma luz fria e azulada, com o sol, apesar de intenso, parecendo líquido. Eu não consigo entender. Parece ter uma camada de óleo transparente entre o sol e a terra. Volto novamente o meu olhar para minha mãe. Ela está visivelmente preocupada. Observamos as ruas e tá todo mundo correndo para dentro de suas casas, trancando as portas e as janelas. E todo o bairro está sendo tomado por um silêncio pesado. Voltamos para dentro de casa e ligamos a TV. Tudo funcionando em perfeito estado, mas nenhum canal dando notícia alguma sobre o acontecido. Mas observando bem, as notícias, os programas, são reprises desconexas, suspeitosamente transmitidas. É nesse momento que eu resolvo ir embora. Eu digo para minha mãe que aquilo não parece bom. Saio e antes de partir da cidade em definitivo, eu quero passar na casa do Arthur. Eu sigo pelas ladeiras próximas à igreja e, ao chegar na casa dele, o Arthur sai imediatamente, já me questionando. Você viu tudo o que está acontecendo? A TV está passando os programas sobre mudanças climáticas do nada. Tá em todos os canais. Eu, tão confuso quanto Arthur, respondo. O céu tá estranho, mas não parece simplesmente uma mudança climática. Não uma comum. Em meio à nossa conversa, notamos várias pessoas descendo a ladeira, correndo, com bolsas, mochilas, sacolas. Os mercados em volta fechando apressadamente seus portões. Tudo ficando aos poucos silencioso. Cada vez mais silencioso. Mas ainda envolto naquele brilho azulado. Arthur e eu resolvemos ligar pro Fábio e pro Henrique. E combinamos um encontro na praça atrás da igreja. A gente vai até lá e nos deparamos com as ruas quase desertas, com exceção de algumas poucas pessoas presentes, mas que já estão partindo também, saindo com as suas malas.
Eu observo as suas feições, rostos duros, preocupados, apreensivos. Aquela expressão de quem já sabe o que é que está por vir. Tenho os meus pensamentos interrompidos por uma ligação. É André. Marcelo, eu tô no centro e tem umas pessoas, eu acho que são pessoas, com roupas estranhas andando pelos bairros. E dois parentes desapareceram no começo da tarde. A gente precisa se encontrar urgente. Precisamos de um plano, ou ao menos um esconderijo. Vamos pra perto da escola. Ele falava rápido, com a voz trêmula, confuso, repetindo sobre esse encontro. Arthur e eu não sabemos mais o que fazer. Arthur volta correndo para casa, pega uma mochila e enche com o que consegue. Água, bolacha, qualquer coisa que pudesse servir. E então, vamos para a escola, o nosso novo ponto de encontro. A cidade parece congelada no tempo. Não há mais nenhum som de carro, nem de pássaros, nada. Distante, há apenas o barulho do que deveria ser o vento. Mas é um som metálico, como se o próprio ar pudesse ranger, vindo do céu. Avistamos a escola e André, que está com mais duas amigas, Roberta e Elis. Os três nos atualizam de mais alguns acontecimentos, como famílias inteiras que fugiram para o interior, mas que não tinham ideia do porquê da fuga. Pergunto se devemos fazer o mesmo, mas ninguém me responde. Estão estáticos, catatônicos, como se estivessem esperando algum sinal para agir. A gente decide procurar comida e mantimentos, em um mercado grande que tem por perto. Porém, as portas metálicas já estão abaixadas. Tá tudo fechado. Um sentimento estranho toma conta de mim. Tudo ali já era normalmente estranho, mas agora tem um outro aspecto. E foi nesse instante que, de relance, noto na fachada envidraçada do mercado uma figura alta, com aspecto humanoide, com as cores preto e azul predominando em sua aparência. Seu corpo está envolto em um tecido sintético que reflete a luz azulada na qual estamos todos mergulhados. No lugar do rosto, há uma espécie de capacete liso, brilhante e completamente negro. E ao invés de queixo, há uma ponta alongada e afiada, igual uma lâmina. Eu congelo. Roberta também vê e sussurra. Tem alguém ali. Ficamos todos estáticos, sem mover um músculo sequer. O ar está mais denso e o céu se mexe igual um líquido, ou algo vivo, respirando. A gente precisa sair daqui agora, disse Henrique, quebrando o silêncio. Ainda assim, ninguém se mexe. Estamos apavorados, com medo daquela criatura ainda estar por perto. Arthur então toma coragem e se aproxima do muro lateral do mercado, espiando por cima cautelosamente. Estamos todos calados, esperando uma resposta e, ao mesmo tempo, sentindo um frio gélido passando por entre todos nós. Não tem ninguém. Seja lá o que for, já foi embora. Mas o ar denso e pesado continua. Novamente aquele zumbido distante e metálico que parecia vir do céu, vibrando, toma conta. Mas agora mais forte, mais perto. Henrique olha para nós e fala em tom de urgência. a gente está muito exposto aqui. Marcelo, vamos para casa da sua mãe? É o ponto mais alto, dá para ver tudo de lá. As meninas estão pálidas. E ninguém conseguiu falar nada de imediato. Mas a gente concorda, mesmo sem pensar muito. É realmente o melhor plano que a gente tem, e o mais simples para o momento. A casa da minha mãe fica no alto, e todo o local é cercado por grades.
qualquer coisa que estivesse acontecendo, com certeza a gente ia ver de lá. Há um porém. A cidade é cortada por um rio, e o bairro da minha mãe fica do outro lado. Esse rio, ele não é largo, mas é bem profundo, com uma corrente lenta e pesada. Mas independente de qualquer coisa, a gente segue o plano. Andamos em direção ao rio, pela rua ao lado do mercado. As fachadas das casas, as janelas, portas e até o asfalto, tudo tinha um brilho vítreo, meio azulado. O céu continuava proporcionando esse aspecto. Continuamos nossa caminhada com um medo que só crescia, embora não tenha nada visível. Mas o vento metálico continua, vindo de todos os lados. Meu Deus, o caminho até o rio parece que está mais longo do que deveria. Chegamos nos trilhos do trem. Ótimo, estamos no meio do caminho. Mas o ar... Nossa, o ar está cada vez mais denso e frio. Eu sinto o chão vibrar de leve. Coloco a mão no trilho para ter certeza de que eu não tô pirando ou imaginando coisa. Mas não. É como se algo muito pesado estivesse muito longe, mas se aproximando. Ouço um som grave, abafado, que vai e volta. É aí que eu também percebo o formato das sombras. Elas estão longas demais, de maneira meio impossível, como se o sol atravessasse o mundo de lado. Cruzamos os trilhos e agora temos apenas uma estrada de terra para seguir, que, ao contrário do que eu me lembrava, está extremamente estreita, o que dificulta um pouco mais o nosso trajeto. Mas pelo menos nada que nos impeça de continuar. Finalmente chegamos à margem, e o antigo bote está ali, nos esperando. O silêncio nesse momento era absoluto. Até o vento havia parado. A correnteza se move devagar e o bote balança, ficando no mesmo lugar. A água está refletindo o céu azulado, tal qual um vidro líquido, sem uma única ondulação na superfície. Igual um espelho, bem escuro. É aí que eu percebo. O nosso reflexo não está na água. Noto que todos percebem o mesmo, mas ninguém comenta nada. Seguramos o medo e a surpresa e focamos no bote. Ele era antigo e preso a um cabo de metal que vai de uma margem à outra, devagar e rangendo enquanto cruza o rio. Arthur respirou fundo e entrou primeiro. Anda logo, isso aqui tá me deixando mal. Disse Henrique, olhando para os lados. Entramos um a um e o bote afundou levemente devido ao peso. Arthur pegou o cabo de metal e puxou. O som que saiu é diferente do que eu esperava. Um rangido agudo e metálico, quase como um gemido. Mas é como se ele tivesse vindo das profundezas do rio. Finalmente a gente começa a travessia. O bote se move aos poucos, o som do cabo ecoando. O vento voltou, mas agora está diferente. Está mais forte e direcionado, vindo de trás. Ouço um som seco, como se algo estivesse arranhando o chão. Instintivamente, eu viro o rosto em direção à margem de onde saímos. E lá está, a criatura alta e esguia de antes, com seu capacete liso e brilhante no lugar do rosto, e seu queixo em forma de lâmina. Ela está parada, apenas olhando para nós. Mas mesmo à distância, eu sei que ela olha diretamente nos meus olhos.
Roberta também percebe a criatura e trava, segurando o cabo com a mão trêmula. Arthur sussurra um palavrão e puxa o metal com cada vez mais força, fazendo com que o som estridente ecoe cada vez mais alto. Olho novamente e... nada. A criatura havia sumido, como se nunca tivesse aparecido ali. Entramos todos em pânico e Henrique grita para todos puxarmos o cabo o mais rápido possível. A cada puxada, o bote balança mais e mais, violentamente, e a água forma ondas que batem na lateral do bote. O barulho no ar aumentou, agora tão forte que sentimos a vibração na pele e nos ossos. O rio se fecha em volta da gente, mas apenas o que importa é chegar do outro lado. De repente, um som oco, tal qual a madeira batendo em pedra, nos mostra que o bote encostou na margem. Saímos do rio, mas ninguém diz nada. Todos estamos respirando pesadamente, com o coração batendo forte e alto dentro da nossa cabeça. Após um tempo, eu percebo que o silêncio predomina no lugar. Ao menos chegamos no bairro da minha mãe. Estamos a uns 800 metros de sua casa apenas. À nossa frente, uma longa escadaria serpenteia o morro, com casas de alvenaria antiga, quintais de frente para o rio e muros cobertos de limo. Tudo está com aspecto de molhado, apesar de não ter tido chuva nenhuma. Não há nenhum barulho, nem de gente ou de bicho. Só ouvimos a água batendo levemente na margem e o rangido distante do cabo metálico, com o bote voltando sozinho para o outro lado. Sempre foi um lugar naturalmente quieto, mas nesse momento a sensação era de que a cidade inteira tinha esquecido da existência daquele bairro. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Ainda calados, subimos a escadaria. Nossos passos ecoam de modo abafado. Olho para trás. O rio está calmo, liso e intacto. Torno a caminhar, mas tenho a sensação de que o reflexo da água se moveu, como se algo lá dentro nos observasse indo embora. Apenas sigo em frente e não me atrevo a olhar para trás de novo. Conforme a gente se aproxima da casa da minha mãe, eu sinto um fio de esperança de que a gente vai ficar realmente seguro. Mas bem no fundo, algo me diz que não. Estamos nos últimos degraus. As pernas pesadas e o ar está denso demais para conseguir respirar direito. Essa escadaria parecia mais um corredor entre dois mundos. Percebo que o azul metálico do céu, apesar de ainda brilhar, está se apagando devagar. Chegando no portão da minha mãe, notamos que ela já está lá em cima, parada, nos olhando, pálida, com os olhos marejados de preocupação. Ela desce rapidamente as escadas, destranca as grades, trêmula e quase sem respirar, fala: Meu Deus, Marcelo, onde você estava? Eu achei que você já tinha voltado para tua casa. Entramos e ela torna a trancar tudo de novo, girando as chaves ao máximo. Dentro da casa, apenas o leve bater das janelas com o vento quebra o silêncio sufocante. Minha mãe, nitidamente exausta e extremamente aterrorizada, conta que desde o meio da tarde, todas as pessoas da rua haviam sumido, simplesmente. E que algumas casas estavam com as portas abertas, luzes acesas, mas ninguém dentro. Amigas tinham ligado chorando e trancadas em casa, dizendo ter ouvido barulhos na rua. E que haviam pessoas estranhas pelas calçadas, andando devagar, em silêncio, olhando pelas janelas. Minha mãe ainda completa que depois tentou ligar para a polícia, para os bombeiros, para qualquer um.
mas ninguém atendia. Nenhuma linha funcionava. Nesse instante, Arthur tira o celular do bolso e se empalidece. Sem sinal. Fábio tenta o dele. Sem sinal. Henrique, Roberta, todos tentam. Todos sem sinal. No lugar do símbolo, apenas um traço. Eu olho a cidade pela janela. Tudo vazio e deserto. Espera. Tem algo se movendo entre as casas, bem longe. Mas quando eu tento focar a visão, some. Minha mãe senta no sofá, coloca as mãos em seu rosto e começa a repetir baixinho que queria que tudo isso acabasse logo. Nesse momento, quase como uma resposta ao desejo da minha mãe, o zumbido grave e metálico reaparece e agora está pulsando cada vez mais perto, atravessando as paredes. Dentro de casa, o zumbido aumenta mais e mais, como se o próprio ar pudesse rachar. Um vento frio bate nas janelas, mas não vem de fora. Vem de dentro, e em todas as direções ao mesmo tempo. Eu começo a tremer, os meus músculos se enrijecem. Sinto que eu já não posso mais escapar. De repente, a porta principal treme, num rangido profundo e pesado. E então, silêncio absoluto. Todos estão estáticos. O ar está congelado. Um som metálico e seco ecoa pelo corredor. São passos lentos e calculados. E cada passo parecia atravessar o meu peito. Eu consigo apenas olhar para baixo. Vejo apenas os pés, altos, negros, implacáveis. Eu não entendo ao certo o que é aquilo, mas eu compreendo que não é humano. O frio se intensifica mais e mais e se espalha pelo meu corpo, paralisando de vez cada um dos meus músculos. Eu quero gritar, eu quero correr. Eu não consigo. E então, tiros. Mas não são tiros comuns. São explosões que atravessam a carne e congelam tudo, até os ossos. Eu sou atingido. O mundo fica lento. Sinto meu coração querendo disparar, mas nem isso é possível. O frio congelante impede até os meus batimentos. Eu não consigo enxergar direito. Ouço gritos ecoando pela casa misturado com o som dos tiros. Eu ainda consigo enxergar os pés da criatura, avançando sem pressa, cercando os outros. Cada movimento era certeiro, final e inevitável. Minha visão está se apagando de vez agora. As cores sumindo. E agora só resta um borrão de luz azul metálica. Meu corpo é tomado completamente pelo frio. Eu não consigo me mexer e nem mais abrir os olhos. Ouço o eco distorcido das vozes familiares gritando meu nome. Tudo se mistura com um zumbido metálico que agora vem de dentro da minha própria cabeça. E então, nada. Gente, esse sonho especial de Halloween é para vocês estarem se sentindo com apenas uma luz de vela acesa, tudo escuro, e eu contando para vocês esse especial de Halloween, tá bom? É para ser uma historinha assim, porque eu amei esse sonho longo, cheio de suspense e até um terrorzinho.
e fugas mal sucedidas. É assim que tem que ser um bom Halloween, um bom Dia das Bruxas, né? E um outro comentário é que, conforme eu fui lendo e conversando com o Marcelo sobre o sonho e tal, uma ideia que ficou na minha cabeça é que o vilão, vamos chamar de vilão, né? Esse ser me lembra o Rei da Noite, do... Rei da Noite? Acho que é Rei da Noite. Do Guerra dos Tronos. Lembra que eu vou tentar não dar tanto spoiler, se é que é considerado spoiler ainda hoje, mas que ele congela tudo e é meio do mal e etc, pra não falar muito, me lembrou muito o Rei da Noite, gente. E aí, já sonhou com algo assim? Tem algum sonho ou pesadelo ou sonho recorrente que gostaria de compartilhar com a gente? Escreva o seu sonho para o e-mail sonhomeu@sonhosepesadelos.com.br ou ainda manda no direct do Instagram Sonhos e Pesadelos Podcast, tudo separadinho com underline. Eu espero que você tenha gostado e conseguido sonhar aqui comigo. E tchauzinho! Gente, e para quem ficou no pós-crédito aqui, eu preciso fazer esse adendo, que na conversa com o Marcelo, como é um sonho recorrente, ele fez uma observação de como ele acordou depois do sonho. Qual foi o sentimento, a sensação. E eu vou ler exatamente como ele me mandou, porque eu achei maravilhoso, tanto a escrita quanto o sentimento. Eu achei tudo lindo. Então foi assim. E no silêncio que vem ao acordar, eu já sabia por ter sonhado dezenas de vezes antes. Na próxima vez que o pesadelo voltasse, talvez não houvesse porto seguro. Nem bote, nem mãe, nem amigos. Apenas o azul líquido do céu, a cidade parada. E eu, esperando que o som chegasse de novo. É isso, gente. Beijinho e até o próximo.